Vamos ver agora a resolução de equações incompletas do segundo grau. A gente vai estar estudando aí dois tipos, né? Primeiramente, a gente vai estar vendo o tipo de quando a gente tem o valor de A, a gente tem o valor de B, mas não tem o valor de C, tá? É uma equação incompleta, que está faltando o valor de C. E a gente vai estar vendo também a resolução das equações do tipo que só tem o A. Não vai ter o valor de B e também não vai ter o valor de C. Esses conceitos de A, B e C, que são as incógnitas, está mais claro, mais explicado na aula de introdução. Tá? Vamos lá. Então, vamos começar com a resolução de equações do tipo que você tem o valor de A, você tem o valor de B, mas não tem o valor de C. Então, nesse caso aqui, o valor de A é 6, o valor de B é 18, e o valor de C ele não aparece. Só lembrando que o valor de C é aquele número que aparece sozinho, né, sem ter uma letra do lado dele, igual aqui. Então, para resolver, você precisa colocar o x em evidência. O que significa isso? X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Tá? Aqui, como só tem um x, não está elevado ao quadrado, então é somente um x. Então, eu vou pegar um x daqui e um x daqui e colocar em evidência, ou seja, separar ele. Tá? Então, x vezes 6. Aqui tinha 2x. Peguei 1, sobrou 1. Mais 18. Aqui tinha somente um x. Como eu peguei 1 de cada, então esse x ele desaparece daqui. Tá? Então o 18 vai ficar sozinho. Igual a 0. Então aqui eu tenho uma multiplicação de x, que representa um número, desconhecido até então, vezes 6x mais 18, que vai representar um número no final desse cálculo aqui também, e o produto dos dois é 0. Então, para que uma multiplicação tenha como resultado 0, é necessário que pelo menos um deles seja 0, ou os dois, né? Mas pelo menos um precisa ser 0. Ou seja, o x representa um número, essa expressão representa outro número, tá? E o resultado é 0. Então a gente tem duas possibilidades. Ou esse x aqui é 0, tá? Para que 0 vezes qualquer número que der aqui tenha como resultado 0. Então essa vai ser a primeira raiz da equação. Veja que a gente já consegue achar uma raiz. Né? A primeira raiz, ou o x é 0, ou o 6x mais 18 representa o número 0. Então a gente tem que calcular para ver 6x mais 18 o que, né? Vamos considerar aí que ele é igual a 0. Então vamos calcular qual seria o resultado aqui de 6x mais 18. Tá? Então a gente percebe que 6x mais 18, né? Agora a gente vai considerar aqui que o x talvez não seja 0, mas que o 6x mais 18 seja. Então vamos igualar a 0. Né? E vamos ver qual vai ser o valor de x. Né? Então a gente percebe aqui que temos uma equação do primeiro grau, tá? Para resolver. E aí a gente resolve normalmente. 6x é igual a menos 18. Né? O 18 é que ele passa para o segundo membro negativo. Então x é igual a menos 18 dividido por 6. X é igual a menos 3. Tá? A segunda raiz da equação. X igual a menos 3. Ou seja, o conjunto de solução dessa equação é ou x é 0 ou x é menos 3. Ok? Vamos aí para o próximo exemplo. Então, né, quando você tem uma equação do tipo que você tem o A e tem o B, você vai colocar o x em evidência. Né? Então, baseado no exemplo anterior, a gente sabe que tem 2x aqui, x vezes x, e aqui só tem um x.
Então a gente vai estar colocando esse x em evidência. Né? Então vou pegar um x do primeiro termo e um x do segundo termo. Tá? Então x em evidência vezes, vamos abrir um parênteses e colocar o que sobrou aqui, né, depois que eu tirei esse x. Então aqui tinha 2x. Peguei um para colocar em evidência. Então sobrou 1. O 8 continua do mesmo jeito. Aqui só tinha um x. Como ele foi colocado em evidência, então não tem mais x, né, do lado do 8. Igual a 0. Então, explicando novamente aquele conceito que eu tinha já falado, o x representa um número, x mais 8 representa outro número. E a multiplicação de dois números está tendo como resultado o zero. Então, ou esse x aqui é zero, ou x é zero. Tá? Aí a gente teria 0 vezes qualquer número aqui, teria zero como resultado. Né? Ou a gente tem que essa expressão aqui, ó, x menos 8 é igual a zero. Tá? Aí a gente tem que calcular para ver qual é o valor de x. X menos 8 igual a zero. Né? Qual é o número que subtrair do 8 dá zero? É muito simples. Né? Então x é igual a 8. Né? Porque 8 menos 8 é zero. Então a gente tem que a segunda raiz da equação é igual a 8. Ok? Então o conjunto de solução é igual a 0 e 8. Muito simples, né? Mais um exemplo. Tente responder essa questão, tá? Depois você confere com a resolução. Então, x ao quadrado aqui representa x vezes x. Ou seja, tem 2x aqui. Aqui só tem 1. Vamos colocar um x em evidência. Pegamos um daqui e um daqui. E colocamos ele em evidência. X é igual. Aqui tinha 2. Peguei 1, sobrou 1. O 4 continua do mesmo jeito. Não tem mais o x do lado dele, porque ele foi colocado em evidência. Igual a zero. Primeira hipótese, ou o x é zero, ou o x é zero. Né? Repetindo mais uma vez, a gente tem a multiplicação aqui de dois números. Né? O primeiro é só o x, o segundo é uma expressão, x menos 4, e o resultado aqui é zero. Então a gente precisa que pelo menos um deles seja zero. Então, ou esse x aqui é zero, que multiplicado por qualquer número aqui vai dar zero no final, então vai estar correto. Ou o x, o primeiro aqui, não é zero, mas a expressão aqui tem que ser zero, tá? Nesse caso. Então a gente tem que calcular agora a expressão considerando que ela seja igual a zero. Ela precisa dar zero. Tá? Então, x menos 4 tem que dar zero, né, na nossa segunda hipótese. Tá? Então, x é igual, né, passo 4 para o segundo membro, positivo, x é igual a 4. Não tem mais nada para ser feito. Então, ou x é igual a 4. Conjunto solução da equação vai ser, né, 0 e 4. Então, a essa altura já deu para você perceber que quando você tem uma equação do tipo ax² mais bx, né, uma das raízes é sempre zero. Tá? Uma delas é sempre zero. Mais um exemplo. Então, 2x² menos 10x igual a zero. A gente tem o valor de A, a gente tem o valor de B, mas não tem o valor de C. Então, vamos colocar aí o x em evidência. Né? Então, vou pegar um x aqui do x² e um x aqui do 10. Então, coloquei em evidência. Abre-se um parênteses aqui, né? Então, sobrou 2x, era ao quadrado, agora não é mais ao quadrado, porque eu peguei 1, só sobrou 1, menos 10. Esse x aqui não vai acompanhar o 10 mais, porque ele foi colocado em evidência, igual a zero. Tá? Então, qual é a primeira hipótese? Né? Qual é a primeira raiz? Ou o x é zero, ou
2x menos 10 é zero. Aí a gente tem que calcular o valor de x agora, né, nessa hipótese. Então, 2x menos 10 é igual a zero. Então, 2x é igual a 10 positivo. Aí passo 10 aqui para o segundo membro, mudando ele de sinal. Tá? Se tiver dificuldade aqui nessa parte de resolução, pode estar revendo a aula lá de resolução de equações do primeiro grau. Tá? Então, x é igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. Tá? Então, segunda raiz é igual a 5. Tá? Mas por quê? Porque se eu substituir aqui, ó, esse x por 5, eu vou ter 2 vezes 5, que é 10. 10 menos 10, 0. Né? Então, não importa o valor de x, essa expressão teria como resultado 0. Tá? E qualquer número vezes 0 é igual a 0. Tá bom? Então, o conjunto de solução da equação é igual a 0, né, e 5. 0 e 5. Agora a gente vai estar vendo a resolução de equações do segundo grau, que é incompleta, né? E nesse caso aqui agora vai faltar o valor de B e vai faltar o valor de C. Tá? É muito simples o raciocínio. 2 vezes um número elevado ao quadrado é 0. Então, é aquela situação que eu tinha colocado antes. Você tem dois números multiplicando e o resultado é 0. Como o primeiro número não é 0, que no caso aqui é 2, o x ele só pode ser 0. Ele precisa ser 0. Tá? Então, conjunto de solução da equação é primeira raiz 0, segunda raiz 0 também. Tá? Aqui, ó, um número elevado ao quadrado é 0. Quem pode ser esse número? Só tem uma forma. 0. Tá? 5 vezes um número que elevado ao quadrado é 0. Então, esse número aqui, elevado ao quadrado, tem que ser 0. Tá? Então, o x é igual a 0. Conjunto de solução, 0 e 0. Tá? E, por último, aqui a gente tem a multiplicação de 10 vezes um número elevado ao quadrado é 0. Então, como o 10 aqui não é o 0, só pode ser o x ao quadrado. Tá? Então, solução é igual a 0 e 0. Tá? Então, lá no exemplo anterior, né, eu coloquei para você que quando você tem uma equação do tipo ax² mais o bx, que uma das raízes é sempre 0. Né? É um padrão. Sempre vai acontecer. E aqui, quando faltar o valor de b e o valor de c, que você só tiver o valor de a, as raízes serão 0. Não precisa nem se preocupar em calcular aí essas raízes, tá? Você já vai lembrar que é 0. As duas raízes terão 0 como resultado. Então é isso. Espero que você tenha aprendido. Busque atividades do tipo, tá? E continue praticando. Bons estudos!